¿Te gustaría cosechar en tu casa un montón de fresas sin necesidad de tener un huerto? En el vídeo de hoy te enseño todos los secretos para que puedas cosechar fresas en maceta en tu casa, ya sea en una terraza, en un balcón, etc. Si estás interesado en este tema, acompáñame. En el vídeo de hoy vamos a abordar algunos puntos que son esenciales para el cultivo de fresas, tais como elección del tipo de maceta y el substrato, cuidados clave para el crecimiento, cómo hacer que las plantas de fresa den más frutos y errores que debes evitar. Y si te gusta el contenido sobre huertos y cosechas en casa, por favor dame like a este vídeo y comenta en el final. Me ayudas inmenso para que pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Ahora, vamos a lo que interesa. El primer punto, y uno de los más importantes, es que escolhas bien la maceta que vas a utilizar. Las fresas tienen raíces muy superficiales, pero necesitan de pelo menos 20 centímetros de profundidad para poder establecerse y buscar sus nutrientes. O marco de plantação da fresa é cerca de 30 centímetros. Então, se queres plantar duas fresas, podes conseguir uma maceta destas, que tem 60 centímetros e tem espaço suficiente para que ambas plantas se possam desenvolver. Outra coisa é que as fresas detestam o excesso de água. Então, é importante que tus macetas tenham bom drenaje. Se não tens a possibilidade de fazer hoyos, o que podes fazer é rellenar os 5 centímetros inferiores com pedra ou pedrinho chiquitas para que el agua se pueda escoar. La maceta adecuada va a depender mucho del lugar donde ustedes la van a colocar. Si ustedes tienen un espacio muy diminuto, sería bueno considerar las macetas en torre, porque la fresa va a caer y ustedes van a tener mucho espacio disponible para conservar las fresas. Si por otro lado ustedes están en un lugar que es muy caliente, como las terrazas, que el sol golpea muy fuerte, tal vez sería bueno pensar en macetas de barro, porque evitan el sobrecalentamiento de las raíces. ¿Cuál sería el sustrato perfecto para las fresas? Pues bien, tal como había dicho, las fresas tienen raíces superficiales y no les gusta para nada un sustrato que sea muy compactado. Así que el ideal sería 50% de terra vegetal, 30% de humus o compost y el resto arena, perlita, vermiculita, que haga con que esparceie la tierra y la quede más suave para que las raíces puedan entrar en el sustrato. Entonces, como decía, 50% de terra vegetal, el compost o el humus y arena. Tratamos de mezclar muy bien. Y llenamos las macetas. Vean que el sustrato está bien molido. Una vez que ustedes tienen vuestras macetas completamente llenas, vamos a aplicar un pequeño truco que, a pesar de parecer diminuto, tiene una gran influencia en el éxito de vuestras plantas, que es aplicar un riego previo. ¿Y por qué lo hacemos? Les explico. Es que, como ustedes se están dando cuenta, la tierra, el sustrato, empieza a mermar. Y esto va a evitar que cuando ustedes planten vuestras plantas, queden espaços de aire, huecos en el sustrato, y que podrían provocar problemas en las raíces de vuestras plantas.
se les gusta y quieren adquirir una regadera con inteligencia artificial como la mía, pues les dejo el link en la descripción. Bueno, tenemos listo nuestras macetas listas para colocar las plantas y en este momento lo que hacemos es abrir dos cavidades, porque vamos a colocar dos plantas por maceta, ¿verdad? En el plantel, dependendo do vosso plantel, poderia ser necessário, como este caso, esteja bem, aqui há o síndrome de la raíz de maceta. Então, o que ustedes hacen é tratar de quebrar um pouco este ciclo, não demasiado, tendo cuidado de não ir demasiado às raízes, e lo plantam. Aplicam algo de presión por el mismo tema que hablamos a instantes, pero no demasiado, no se pasen. Seguimos com o outro. La gran parte de los sustratos comerciales que nosotros compramos, por imposible que parezca, son hidrófugos. Pero con el pasar del tiempo, eles vão ganando permeabilidade. Por isso é que é tão importante nosotros não regarmos de montón, pero sí de maneira consistente en el tiempo. E por último, volvimos a regar abundantemente. Una vez tengamos las fresas ya plantadas, pasamos a acolchar la tierra. En el caso particular de las fresas, el acolchado tiene extrema importancia, no solo porque protege las raíces, protege el sustrato de la erosión, pero porque las fresas cuando nacen y se entran en contacto con la tierra se van a pudrir. Entonces es fundamental ustedes acolcharem bien. Podem usar diversos materiais, cobertas vegetais, etc. Eu aqui estou usando uma parra que já está em descomposição, porque para mí es el acolchado mejor que existe, porque la parra, además de aportar materia orgánica al suelo, es un excelente aislante térmico. Y con el hecho de estar en decomposición, además de adelantarnos el trabajo a la biología de la maceta o del sustrato en sí mismo, lo que hacemos também é garantizar que eventuais semillas que houveram em la parra não se vão a desarrollar. Também la parra tem um efeito muito importante, que é a conservação da umidade junto ao pé da planta. Com isso, vão fazer que os níveis de umidade sejam mais constantes e eles vão ahorrar água, obviamente, coisa que é tão importante nestes dias. Vocês se vão dar conta com alguns conselhos que eles vão dar mais ao instante, que vocês podem, em uma simples maceta, cosechar uma grande quantidade de frutos, muito mais daquilo que vocês podem pensar. Además, si ustedes no saben, ustedes pueden controlar el grado de acidez o de dulzura que puede tener vuestra fruta, con algunos consejos que ya les voy a dar más adelante. Ahí está. Si es bien cierto que esta parra no tiene un aspecto visual tan bonito como la parra cuando está
fresca é muito melhor neste estado. Dependendo da zona onde ustedes estejam, e como nós que estamos plantando as fresas a mediados de fevereiro, deverias ter algum cuidado com o frio. Em muitos lugares, todavía em maio, há heladas e podem queimar bastantes plantas. Uma das maneiras de ustedes las protegerem, e não só por isso, senão porque atualmente todavía as temperaturas aún não são muito altas. E se ustedes usam uma manta térmica para proteger as plantas, elas se vão desenvolver mais rápido. E quando llegue sua época de floração, vão estar mais fortes. Vocês podem usar uma manta térmica, há no mercado disponível de diversos tamanhos, em rolho, etc. Ela não perturba a planta, porque é muito leve. Para todas as maneiras, aquilo que eu aconselho é que ustedes lá deixem bastante flora. Además, ela é permeável, es decir, deja passar a água. Podem usar, eu estou usando prensa-roupa, mas ustedes usem vuestra imaginação. Uma maneira seria também um alambre. E listo. Aqui temos nossas plantitas já bem abrigadas e listas para quando cheguem os dias mais calientes e passarem a dar fresas muito ricas. É importante, a fertilização. Muito se habla da fertilização das fresas, mas há alguns pontos que deveríamos retener. Quando chega a época de produção, quando mires as primeiras fresas a desabrochar, deverias começar a fertilizar tus plantas a cada 15 dias. Poderás fazê-lo com um té de compost. Também, se não tens compost, podes aproveitar cascas de alguns frutos, como é o caso do banano, que é rico em potássio, e haces té, e com esse té regas tus fresas. Outro muito bom fertilizante para as tuas plantas é usar a ceniza de tu chaminé. Essa mesmo, a ceniza que tu colectas da tua chaminé, la podes echar em todo o substrato e vas a ver que as tuas fresas te vão agradecer. Agora te ensino algumas técnicas para que as tuas plantas deem mais frutos e esses frutos sejam melhores e mais saborosos. Uma delas é a poda regular. Revisa sempre que não haja hojas podridas ou quebradas ou que estejam com má formação. Todo esse material lo vas a cortar. Isso vai fazer que a planta conduzca toda a sua força para os frutos novos. Uma coisa muito importante, se vas a plantar fresas em maceta e as fresas estão dentro da tua casa, é que não vai haver polinizadores, é dizer, não vão haver abelhas que vayam a polinizar as flores com outras flores, verdade? Então o que tu podes fazer é usar um pincel de maneira muito suave, polinizar cada flor de cada planta, passando o pólen de umas às outras. Isso hará com que a produção aumente muito, pois a planta ha sido fertilizada por outra planta. E também, ao final de 2 anos, puedes cambiar e deves cambiar a maceta, porque a planta vai crescer, as raízes se vão desenvolver e vai necessitar mais espaço para crescer. Coisas que não deves fazer nunca com as fresas é aportar excesso de água. Isso vai fazer com que as raízes se pudram e a planta pode mesmo vir a desaparecer. Também é muito importante que aportes a tus plantas a quantidade de luz suficiente. As fresas com pouca luz, o que passa é que vão a dar frutos com pouco sabor, com pouco açúcar e não se vão a desenvolver convenientemente. Um conselho, por exemplo, é se não tens uma ventana onde ponerlos, usa uma luz LED por arriba da planta para que podas aportar a luz que ela necessita. E aí lo tienes. Agora ya conoces todos os secretos para cosechar fresas com êxito. Se te gusta este tipo de contenido, dá-lhe um like ao vídeo e comenta-me se alguma vez has cosechado fresas e que pensas desta maneira de cultivo. Por agora me despido e te desejo todos os éxitos que tu cosechas. Hasta o próximo vídeo.